Eu vou introduzir com essa ilustração bíblica, e passou no meu espírito agora, que está em Atos capítulo 16. Fala de Paulo e Silas. Esse é um cenário. Por causa de uma perseguição, de fazer o bem. Quando eles entraram naquela cidade, uma jovem com espírito de adivinhação vinha profetizando sobre eles. Fala, é servo de Deus, é servo de Cristo. E Paulo repreendeu aquele demônio. E aquela mulher que era protegida e custeada por mantenedores ficaram raivosos, porque Paulo disse, espírito de adivinhação, saia dela, e ela voltou ao normal. Aquilo lhe custou, ao primeiro cenário, aquilo lhe custou ir para a prisão, sem motivo algum, de fazer o bem. Uma situação bem leve. E eles foram para a prisão. E qual foi o cenário que eu quero chegar? Dentro do que eu pensei no meu espírito. Rápido aqui. Eles foram algemados. Eles foram presos numa prisão horrível. E ali, quando deu meia-noite, aquela tribulação que ele considerou leve, eles começaram a louvar a Deus. Louvaram e contagiaram o ambiente. Veio a ação de Deus que quebrou as correntes. Nós cantamos aqui. E eles ficaram livres. Mas eles não quiseram escapar rapidamente. Você está no primeiro cenário comigo. Pelo contrário, eles não estavam com pressa. Eles estavam louvando. Dentro de uma situação que, imagina você, fazendo bem, levado à prisão, pregando o evangelho, cantando, sendo acusado. E bateram neles. Eles sofreram. Mas, quando foram libertos, não tiveram pressa. Mas o carcereiro teve, meu Deus, as prisões se abriram. Onde estão os presos? Imagina o cenário. Aquele homem disse, eu vou tirar a minha vida. Paulo disse, não, estamos aqui. Estamos aqui. Quando temos louvor, quando cantamos, nos momentos que estão dando certo, o louvor é maravilhoso também. E quando estamos na aflição, o louvor também é maravilhoso. Ah, meu irmão, cantar e louvar. A conclusão da história. Não te faça mal algum. Não morra agora, porque ele ia tirar a sua vida. E não atirou, porque Paulo disse, estamos todos aqui. Paulo pregou a palavra para ele. Eles aceitaram. A família foi salva. A situação mudou. Ele disse, olha, já tem a liberação para você sair. Eu não vou sair daqui. Eu também sou cidadão romano. Eles têm que vir aqui me liberar. Ficaram com medo das autoridades. E foram lá liberar Paulo. Porque não importa onde você esteja. Mas se você tem o evangelho que tem poder de Deus para libertar, curar, livrar e salvar. Deus abre portas, Deus abre caminhos, Deus faz milagres. Agora o segundo cenário. É um cenário que eu quero levar você para a palavra aqui. Você está sendo introduzido já para memorizar uma situação difícil, mas que não tirou a alegria, que não tirou o louvor, e que não tirou o propósito. Porque a nossa leve e espontânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na introdução, no versículo 7 desse mesmo capítulo diz, temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Uma situação de fraqueza, mas para que o poder seja aperfeiçoado na fraqueza, e que prevaleça, que seja evidente, que seja visto, que
que é o poder de Deus. Depois Paulo vai falando, ele diz no versículo 23, dizendo: cri, por isso falei. Paulo estava falando daquilo que estava crendo. Ele estava rodeado de uma situação muito difícil. Aí ele vai dizendo, do 9 em diante, dizendo que ele pode estar em tribulação, mas nada vai tirar a motivação. Ele pode estar perplexo, ele pode estar angustiado, mas nunca desanimado. Ele pode passar pelos momentos mais difíceis, enquanto não houve, tem silêncio. Você sabe o que diz em Apocalipse? Que houve silêncio no céu por um momento. Mas não é porque Deus é surdo, e nem que porque Deus se cansou. Se você tem motivação, louve. Se você tem motivação, você ora. Se você tem motivação daquilo que é eterno, você ora. Então a minha palavra, pela graça de Deus dessa noite é: tribulação é real, é verdadeira, existe, mas não é final. Para nós, leve e momentânea, mas não é final. E dentro dessa introdução, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida clama por alívio. Os problemas que nos assediam nos traz angústia. Algumas situações inesperadas de planos mal realizados, de escolhas erradas ou situações nos traz aflição na alma. Você sabe que quando na família o marido erra ou a mulher erra, no orçamento a aflição é financeira. E quando erra na parte espiritual, ela é espiritual. E quando é emocional, tudo é interligado. E muitas vezes a gente fala muito: mas por que eu, que sou filho de Deus, estou passando por isso? Mas eu quero te dizer que a tribulação não tem a última palavra. Para os filhos de Deus, não. A tribulação pode falar, a tribulação, ela pode se manifestar, mas ela não define a nossa vida. Sabe por quê? Nós temos bons hábitos. Nós aprendemos a conviver, que as más conversações corrompem os bons costumes. E o que predomina na nossa vida é a palavra de Deus. E ela nós não podemos tirar de cena. E nem a renovação da nossa mente, e nem o poder da fé, porque é a fé que nos mantém firme e que vamos à frente. Mas a tribulação, mesmo não tendo a última palavra, ela te aperta, ela não te destrói, mas ela também não mata o propósito. Se você está na palavra, se você tem Cristo. Se você olhar para dentro de você e pudesse ver que o teu espírito, ele é vibrante, ele é eloquente, ele deseja falar comigo e com você, ele deseja nos equipar, ele nos deseja dizer: seja forte nesse momento da prova. Porque tem muitos cristãos que dizem: mas por que eu sou angustiado? É porque você não está renovando a mente nem a palavra da sua vida. Mas então o senhor está dizendo que eu tenho que sofrer para a manifestação da presença de Deus? Não. Para ter Jesus, não. Não é o sofrimento que te leva a Deus. O que te leva a Deus é a sua experiência real, interior, com o Espírito Santo e a palavra de Deus, que deve ser predomina. Porque a palavra tem voz, o Espírito tem voz, a fé tem voz. E se nós dermos ouvido à voz de Deus, muitos problemas que nós temos, não teremos. Porque a palavra vai predominar. E quando você começa a ter essa retratação de Paulo, se você assistiu aquele filme que está passando, tem constantemente passado no Netflix, sobre Paulo, esse desejo dessa palavra nasceu no meu coração ali. Estava assistindo lá em Campina Grande. Como que este homem pregou a palavra? Como que este homem abdicou-se de tudo
para pregar o Evangelho. Por isso que ele diz, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quer dizer, o que nós vivemos hoje é realmente angústia de alma. É planos mal realizados. Se esquecendo que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, que os homens fazem os seus planos. Fazer planos não é pecado. E muitos planos também não são pecados. Mas a resposta tem que vir da boca de Deus. E tem hora que nós apressamos as coisas. E vem, muitas vezes, as dificuldades. Paulo escreveu sobre esse sofrimento, essa tribulação. Mas, alheio ao sofrimento. Mas ele escreveu, você percebe que ele tem cicatrizes. Mas não predomina na vida dele situações negativas, nem de perder e nem de viver circunstâncias dizendo para Deus, eu estou vivendo momentos mal vividos. Ele expunha as circunstâncias do seu sofrimento. Eu tenho resistência no mundo espiritual. Eu tenho resistência quando prego o Evangelho entre os patrícios judeus. Eu tenho resistência onde as igrejas nasceram. Eu tenho resistência em tudo. Você pega Atos dos Apóstolos, você vê Paulo sai de situações morto praticamente, semi-morto, porque pregava o Evangelho. Mas eram cicatrizes. E ele, marcado pelas cicatrizes, que não eram as suas convicções eternas. Leve e momentânea. Leve e momentânea. A tribulação é leve e momentânea. São solúveis. Ele pregou isso em todas as circunstâncias. Desde o momento que precisou trabalhar para sustentar e viver do ministério. Do momento em que estava em flagelo. No momento em que não tinha dinheiro. No momento que passava fome. No momento em que tinha que abrir mão de tudo para que o viver fosse Cristo. Nós temos até facilidade de abrir mão, talvez de algumas mordomias nossas. Acompanha comigo essa mensagem, você vai saber que a fé verdadeira não nos isenta da tribulação, mas sustenta dentro dela. É a fé que abre portas em todos os lugares. Quando aprendemos a olhar com os olhos da eternidade, você vai entender que é leve e momentânea. E há um peso de glória. É outro cenário, leve e momentânea tribulação. A eternidade é um peso de glória. É aquilo que vamos receber, porque tudo que fazemos aqui ecoa para a eternidade. Você não gosta de ser bem-sucedido nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família? É assim que o Evangelho tem que estar também no nosso coração, num nível de escala maior. Porque se você for tributando a Deus aquilo que Ele vai receber de você com sinceridade. Irmãos, na minha vida eu já passei circunstâncias desde saúde a enfermidades difíceis. Com filhos, situações difíceis, situações no mundo espiritual, situações no mundo profissional, situações em todas as etapas da vida. Mas Paulo diz, é leve e momentânea. Mas o desejo não era, talvez, encurtar o caminho, tomar uma decisão que poderia ser melhor para você. No raciocínio humano, sim. Mas no mundo espiritual, ele diz, não te chamei eu. Ser forte e corajoso. Porque tímidos, pessoas que querem deixar a fé por causa da pressão, não sentem o prazer do plano eterno que Deus incluiu você. Talvez, meu irmão, muitas vezes você pode olhar para o momento e o momento parece que não é seu. É seu sim. Precisamos depender de Deus completamente, porque Ele transforma a tribulação em peso de glória. E tribulação é real, mas não é final. Pastor, por quê? Porque todos nós enfrentamos problemas.
Todos nós não estamos isentos do problema. Todos nós não estamos isentos de confrontos. Principalmente agora, prepara o seu coração, meu irmão. O mundo, as ideologias, as filosofias, as ideias que são comuns, que era de mercado fácil, para você transitar como patrão, e transitar como empregado, e transitar como um cristão, ela está afunilando. E não dá para ser camaleão, mudar de cor conforme o ambiente, e se adaptar ao ambiente que está com uma situação de mundo. Não. Mas nós temos que entender, que dentro dessa palavra, o que é real, de provação, não é determinante para a minha vida. Elas são solúveis, porque a nossa tribulação, os nossos problemas caseiros, os nossos problemas pessoais, os nossos problemas emocionais, algumas perdas, é leve e momentânea. Não negamos a tribulação, mas também quero deixar claro que nós exaltamos as promessas. Tem lutas, mas as promessas são maiores. Tem adversidades, mas o ganho nosso é maior. Tem problemas, família, trabalho, dinheiro, conquistar, administrar, fazer, não se perder o coração por aquilo que entra no nosso bolso ou por aquilo que falta. Nós temos que exaltar a promessa para que isto seja concreto, seja real, muito mais acima do que esta tribulação, que é momentânea. O que é real vem de Deus. O que é real, o que Deus disse. O que é real, o que nós temos que crer, acreditar e trazer como fé para o nosso coração, é o que Deus disse. Não é o que o sistema está dizendo, mas a igreja vai ser protegida. A sua família vai estar protegida. Então não saia do abrigo de Deus. Porque Paulo sofreu tudo isso e não abriu mão. Eu fiz uma anotação dizendo: quem passa pelo vale com os olhos na promessa, nunca fica preso à dor. Está parando muitas pessoas a dor, a angústia. Enquanto homens que tiveram exposto, não só Paulo, durante esses 2000 anos, homens e mulheres até hoje estão doando, gastando a sua vida por amor ao Evangelho, para que esse privilégio fosse meu, seu e nosso. E temos este momento de dizer: nós somos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Eli, será que você faria a mesma afirmação dentro de uma situação de você ter que negar ou não negar? Nós temos que ter força suficiente para nunca negar a palavra, nunca negar o que Cristo fez por nós. Isso não é histórico, isso é verdadeiro, isso é real, é uma experiência concreta. Você aceitou Cristo como Salvador, nasceu de novo e você está preparado para a glória eterna, porque lá é incomparavelmente melhor o que Deus tem preparado para aqueles que Ele escolheu, para aqueles que são chamados filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no nome de Jesus. O inimigo pode tentar te paralisar, nos paralisar, mas quem é cheio de fé vai vencer. Romanos 8,18 diz: as aflições desse tempo presente não podem comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Então o Evangelho não é futurista só, irmãos. O Evangelho é presente. Ele começa no presente para o futuro. Esse negócio de futuro para o presente, da pessoa pensar que tudo vai mudar quando entrar no céu, é claro que vai mudar. Lá é incomparavelmente melhor. Agora o negócio é viver aqui. Com seus 18 anos, com seus 30, com seus 60, com seus 70. Eu estava na academia lá no prédio onde a Juliana mora,
estava fazendo exercício, tinha um homem de barba branca, cabelo branco, fazendo, estava a filha e uma professora dando exercício ali para ele. Ela falou assim, mas olha, quando a gente fica velhinho, realmente as coisas começam a acontecer. Passou de 60 é velho. Eu estava lá na esteira correndo. Eu falei assim, epa, esse assunto me interessa. Desculpa, vou fazer 67 anos agora. Eu perguntei, me desculpa ser intrometido, correndo. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 55. Eu falei, o senhor está certo, tem que fazer exercício, mas não pode se esquecer que tem alguém que ama a tua vida. É Cristo. Eu desci. E eu fui fazer um outro peso e Aí ele falou, mas como que você faz isso? Eu falei assim, simplesmente é fácil. Quando eu estou em dificuldade, eu oro por aquele que pode resolver o meu problema. Quando eu estou feliz, eu oro por aquele que pode falar, vive nisto. Nos dois tempos, ou tristeza ou dificuldade, eu louvo. Ele falou, mas louvo o quê? Eu canto as coisas para Jesus. Eles ficaram olhando, depois foram embora. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Então a tribulação, ela é passageira, mas o propósito é eterno. A tribulação tem a função e direção. Ela tem, mas ela não é em vão. Porque quando você passa pela prova, a Bíblia tem vários textos que falam isso. Sendo aprovado, você recebe a coroa da vida. Sendo permanente na palavra, você recebe o galardão dela. Se permanecerdes na minha palavra, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis tudo o que quiseres, no nome de quem? De Jesus. Se permanecerdes em mim, a palavra, vai acontecer. É permanecer. Você pega o capítulo de João, capítulo 14, tem pelo menos quase 10 palavras que fala permanecer, permanecer, permanecer. Meu irmão, Jesus não é onda que vem para agora e passa a onda. Não, Jesus ele é algo especial que entra, permanece e ele fala, é leve e momentânea a tribulação e vai produzir um gozo eterno. Então, eu velho, de jeito nenhum, você velho, não, eu disse para ele depois, o meu espírito é indestrutível. Porque quando você tem Deus, você tem uma recompensa maior. Deus não promete ausência de luta, mas garante a presença da vitória em cada situação. Pastor, o senhor tem luta? Muitas. Minhas e de outros. O senhor tem luta no seu trabalho profissional? Minhas e de outros. O senhor é afrontado, confrontado, e muitas vezes eu tenho que abrir mão da minha personalidade, porque ela está em Cristo, é crucificada. Então você agiria de uma forma carnal. Nós temos que produzir algo e que eles vejam que a Bíblia não é um papel, a palavra está na tua vida, e o que você produz, ela repercute, ela vai imprimir. Quer coisa maior, essa impressão, você andando, você é a palavra de Deus andante. Por quê? Porque Ele tornou você casa de Deus. Antes era a arca, agora é o teu corpo. É onde Ele veio tabernacular, o Espírito em você, e você tem o Espírito Santo. Então aquela presença que você tanto almeja, ela está já dentro de você. Então está na hora de nós deixarmos o Evangelho falar mais forte no nosso coração. Que venham as lutas, que venha a tempestade, mas nós somos mais do que vitoriosos. Aleluia! É Deus. Mas eu não suporto. Você não suporta quem? Não é o irmão, não é o que está lá fora, não é o que está na empresa. Você não suporta você mesmo.
você precisa ser transformada ou transformado pelo poder da palavra. Nós revelamos aquilo que nós falamos, aquilo que somos. Pastor, eu não me aguentei. É assim que você é. Pastor, eu falei tudo. É assim que você faz. Pastor, eu conversei com o senhor de uma maneira assim, de igual para igual. Nós somos iguais, igual para igual. Eu falei, você está certa. Nós somos iguais. Quando você fala isso, você está querendo fazer a mesma coisa que aconteceu no Éden. Você será igual a Deus. Mas Adão e Eva se esqueceu que eles eram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles não precisavam mais nada, de saber mais nada. Ele era governante daquele lugar. E o diabo insistiu, dizendo, naquilo que eles já tinham, dizendo, você pode ser igual a Deus. E Deus falou para Abraão, vem aqui na minha mente, segredarei ao meu amigo Abraão. Abraão não estava no Éden. Como estava Adão e Eva. Irmãos, nós temos que dar crédito à palavra. A tribulação é passageira, mas o propósito de Deus é maior. A dor é passageira. E quando a fé permanece firme no nosso coração, nem o fogo, nem a tempestade vai nos fazer recuar. Porque nós cantamos, nós louvamos, que quando passamos pelo fogo, ele não vai queimar. Quando estamos sobre as águas, eu não vou afundar, eu não vou morrer. Então, você tem que declarar como o salmista, eu não morrerei. Eu viverei para falar dos feitos do Senhor. Esse evangelismo é joia, é o começo, é o que fazia a igreja de Atos. Ela fazia um evangelismo simples e chegava as pessoas, traziam para casa, traziam para a igreja. E não era essa situação tão favorável que é hoje. Então nós precisamos. Ah, pastor, mas onde está escrito sobre provação? Você leia Tiago 1, 2 e 4. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. A provação da vossa fé produz perseverança. Você é provado. Você tem que provar que tem fé. E a fé, Romanos capítulo 12, versículo 2, 3 fala que é uma medida de fé que você recebe quando você aceita Jesus. Então a fé é mensurável. Então ela pode ser crescente. É como este grão de mostarda. A Jussara me procurou ali, eu estava lembrando. Numa escola dominical, há muitos e muitos anos atrás, nós tínhamos um hábito de ter uma escola também grande de domingo de manhã. Uma que estava cheia. Eu distribuí um grão de mostarda. Para demonstrar que começa pequeno e ela cresce. É a fé. Provação. Eu não quero ela toda hora. Mas na hora que eu precisar demonstrar o que habita em mim, o que eu tenho dentro do meu conteúdo, dentro da minha fala, dentro das minhas reações, dentro daquilo que eu tenho como propósito, eu preciso esboçar daquilo que tenho. Porque você fala daquilo que está cheio o teu coração. Não adianta você pensar que você vai falar outra coisa. Você vai continuar xingando dentro de casa, você vai continuar falando coisas absurdas do companheiro, da pessoa. Você vai falar absurdamente de filhos, você vai falar absurdamente de colega de trabalho. Você vai falar. Mas está na hora de você ser um oráculo de Deus. A Bíblia fala que tenha na vossa boca uma palavra temperada com sal. Uma palavra que seja saudável. Uma palavra que seja de amor. Uma palavra que transforma, uma palavra que veja Jesus em mim, veja Jesus em você, mas aprenda a receber não, porque as suas atitudes, ou muitas vezes as suas pretensões e as minhas, não estão adequadas para o sim daquele momento. Ah, mas eu tenho a promessa do sim e o amém, eu creio nela, mas se alinhe na palavra, porque nós temos que orar segundo o que diz a palavra. Se for para o meu deleite, eu não serei ouvido, porque é para a minha satisfação. Eu preciso viver com a fé coletivamente.
A nossa convicção não está na tribulação, mas está na glória que vem, acima de toda comparação. Ah, mas eu fico comparando as coisas que são espirituais com coisas naturais. Eu não estou conseguindo pagar meu carro. Eu não estou conseguindo realizar os pagamentos que eu preciso de compromissos. Eu pergunto, falou muito bem. Você profetizou. Você falou o que a palavra disse. Abraão deu o dízimo, não está no escrito, para Melquisedeque, que figurava, isso está em Gênesis capítulo 14. Ele deu, ali fala pagou, entregou, não quis participar dos despojos de outras nações que não tinham a mesma fé. E ele passou isso de pai para filho, passou para Isaac. Isaac para Jacó. Jacó para José. Foram para o Egito. Quem mandou ele sair? Foi por causa da fome. Foi porque erraram vender o irmão. E lá no Egito, a sabedoria do dar. José plantou a sua vida lá. Da prisão ao governo. Só para você saber, dizimistas e ofertantes, ele não só poupou, como teve um sonho das vacas magras e gordas. Ele foi o melhor poupador, o maior banqueiro daquele tempo. Isso não pode inserir você, não pode nos inserir, porque o que nós temos pode mudar a história da nossa vida. Estabilize a sua vida primeiro, porque nós ganharemos outros tantos. Oh, aleluia! Passamos uma aprovação em janeiro, fevereiro. Entrou um dinheiro de oração que nós oramos. Entrou um outro mês. Nós oramos. Eu falo, a gente programa financeiramente a igreja. O dinheiro entrou. E não foi de rico. Quero que você saiba disso. Nem sei quem foi, mas não foi de rico. Foi de pessoas que eram um poupador, que contabilizou e entregou para o Senhor. Nem quero saber quem foi. O dar, o semear, é colheita. Eu sou obrigado a fazer? Não. Só que a fé nos ensina a olhar para o invisível. A fé nos ensina a olhar além da crise, além da dor. Porque a eternidade pesa mais do que qualquer tribulação. Jesus não escondeu a cruz. Estevão não escondeu o que ele disse. Ele ouviu Jesus falar na cruz. Ele soube. Eu não sei se ele estava lá, a Bíblia não diz. Ou ele soube. Ele falou a mesma frase: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que faz. O camarada estava levando pedrada. O cara estava morrendo à base de pedrada, como se fosse um cachorro morto. Um cachorro de rua, como antigamente se falava muito assim. Mas esse homem, Jesus levantou. Quando ele falou, entrega o meu espírito, Jesus foi receber ele. Quanto tempo ele teve de fé? 10 anos? Quanto tempo eu tenho? Eu sou desde os 5 anos. Quanto tempo você tem? Qual é o nosso testemunho? Para dizer, Jesus, esse tempo de eternidade que o Senhor fala, mas o Senhor não sabe como é difícil aqui. Jesus suou sangue. Você já imaginou um homem, uma pessoa suar sangue? A angústia, a pressão que ele estava. Mas o plano de glória que ele tinha, ele não desertou. Obrigado, Senhor. Você pode dar glória a Deus? Ele nunca pensou em tirar você do nome lá do livro da vida. Ele disse, Pai, eu vou fazer a tua vontade.
Quem não desiste na aflição, vive para contar os feitos do Senhor na exaltação. Quem não desiste no momento de prova, vai exaltar o Senhor em todo o tempo. Irmãos, está pegando, corta mesmo. E a situação muitas vezes ela vai pressionar, mas vai para a palavra, vai para a reunião, vai para a vida com Deus, vai congregar, vai orar, vai louvar, participa. Meu irmão, quando você fala, você testemunha daquilo que deu certo na tua vida, mesmo estando num momento de prova, aquilo que deu certo vai te dar o livramento para aquele momento, porque quando você dorme, Deus trabalha para você, e quando você fala da palavra, a tua recompensa é maior do que você imagina, porque Ele tem interesse de dizer, ali vai um filho, eu que livro ele, eu que dou provisão para ele, eu que faço o que ele precisa. Paulo dizia, eu não dependo de homens, eu dependo de Deus, em outras palavras, porque é muito melhor depender de Deus do que de homens, porque Deus tem todo o tesouro. Agora nós estamos aqui nessa terra, vivendo, e quem desiste no momento da aflição, vive para contar o quê? Derrota. Rapaz, eu estava tão bem na igreja, mas veio um vento. Não foi o vento impetuoso do Espírito Santo. Foi uma fofoca que me tirou. Foi a fofoca que tirou meu filho. Foi a dificuldade que veio. Foi a perda de emprego. Foi alguns problemas. Eu quero te dizer, meu irmão, levante o teu semblante. Começa a memorizar a palavra. Começa a confessar esta fé. Você que fez o rema, vem, pede a autorização para a diretora, frequente as aulas nas matérias que você precisa, engessar aí um B12 na veia, tomar um soro. Tem muita gente que está precisando tomar soro aqui, de Deus, da palavra, memorizar, falar. Porque, meu irmão, eu vou te dizer o seguinte, amou a bênção, ela acompanha até a 1000ª geração. Mas se abraçar a maldição, eu vou falar, pastor, por causa do... Meu irmão, maldição sem causa não se cumpre. Mas se a sua boca for negativa, ela te chega na sua casa. É como aquela propaganda do frio, né? Bateu na porta, quem está aí? É o frio. Eu não deixo você bater. É assim que a gente tem que falar para o diabo. O que está em mim é maior. É relevante o que eu tenho no meu coração, não como conteúdo cultural. Eu não estou querendo levar ninguém a ter uma cultura maior. Eu quero levar pessoas a Cristo e você depender da fé. E você ser fortaleza de Deus. Fazer como Davi. Davi teve tantos intempéries na sua vida, tantas dificuldades, mas que ele disse, eu passo pelo deserto, mas o Senhor me livra. Eu passo pelo deserto e Ele me dá o que eu preciso. Então, meu irmão, é no deserto que você quer viver? Ou é na tribulação? Não. Leve e momentâneo. Momento curto. Momento curto. Fala assim, momento curto. É leve. Então não queira dimensionar o seu problema maior do que a grandeza do teu Deus, do incomensurável, daquele que tem um amor, que fala assim, eu estou com você, ligou, eu vou aonde você está, eu entro onde você precisa entrar, nós estamos juntos. Sabe aquele problema? Estamos juntos. Sabe aquele dinheiro? Estamos juntos. Sabe aquela enfermidade? Já está na cruz, estamos juntos, eu já levei. Sabe os seus pecados? Estamos juntos, eu te perdoei. Tem que muitas vezes você está aqui ainda, Jesus, aquela multidão de pecado, deu tempo para cometer tanta multidão de pecado assim? Meu irmão, nós precisamos entrar num desafio de crescimento, num desafio onde mostra que o que predomina na nossa vida é a palavra. Deus transforma a pressão da tribulação, seja num trampolim para a tua vitória. Você salta muralhas, você desafia. Eu passei contando a historinha para minha neta, vovó, mamãe, papai, conta para mim a história de Davi. E ela quer que conta da fornalha.
3 anos e meio, ela falando os 3 nomes, certinho. Ela tem que falar os nomes. E não estava lá só 3, tinha 4. Nós temos que fazer como uma criança, memorizar. Não é historinha, são para nós, é uma realidade que você tem que trazer para o seu hoje. A palavra eu estou trazendo para o hoje, porque eu não posso me isentar que eu poderia estar sentado aí com vocês, mas eu só estou aqui falando porque esse é o meu ministério. Esta foi a condição que Deus me disse. Mas como é bom estar aqui, sentando e ouvindo, e as pessoas falando, me incentivando, me motivando, dando a criatividade para que eu possa alcançar as promessas de Deus. Estão insistindo comigo, estão acreditando, mas não sou. Eu só sou um portador. Quem acredita em você é Jesus. Ele que pagou o preço. Ele acredita em você. Seus planos não podem ser frustrados. Ah, meu irmão, o conselho que Jó precisou, ele teve. Ele disse: eu sei como mudar depois que se arrependeu. Primeiro vou adorar. 10 filhos mortos. Cingiu de saco, jogava a terra e começou a adorar. Isso não estava na mensagem. Mas Deus deu as mesmas quantidades de filhos para ele. Deu os dobro de riqueza. Deus, se você pegar outras histórias, aconteceram a mesma coisa. Deus deu, não é substituindo, Ele dá gratuitamente. Ele sabe tudo o que acontece. Mas eu e você temos o livre-arbítrio e podemos decidir. E vou terminando. Não podemos desistir. A tribulação é real, mas o Deus que nós cremos está fazendo por meio dela aquilo que é muito mais real, e é mais glorioso, é mais esplendoroso, é algo que pode fortalecer a tua vida e a minha. Mas pastor, não são palavras só? Não. Pastor, não é só um conselho? Não. É uma verdade da Bíblia. Por isso que Paulo falou: se eu não crer na ressurreição, se nós não cremos na ressurreição, se nós não cremos no poder da eternidade, para onde nós vamos? Nós seremos, nós somos, para os que estavam ouvindo, os mais infelizes da terra. Porque eu estou dentro de um barco que vai afundar. O nosso barco não vai afundar, porque a palavra de Deus é insubstituível, é incomparável, é incomensurável. Ela pode fazer o que você nem imagina que ela pode. Ela livra você dos problemas, ela te dá uma consciência. Eu te falo também sobre dons. Se há em ti um dom, está na hora de você produzir. Não está na hora de você exigir o que você faz. Está na hora de você ser produtivo. Eu vou usar essa frase. Quando eu fui chamado para o ministério, ele me disse assim, a pessoa. Eu caí na besteira de perguntar para ele: o que o senhor vai me dar para mim ir para trabalhar no ministério lá? Ele falou assim: eu vou te dar um microfone e um amplificador. E você não me apareça aqui há um período de 1 ano. Vai se apresentar para o superintendente. Não é com o senhor, não. É lá em Catanduva que é o chefe agora. Pedi 2 anos de reserva que eu estava na igreja. Pedi para o meu presbitério me liberar 2 anos, quando eu cheguei do seminário. Sabe o que aconteceu lá? Trabalho, batismo. Essa semana, 2 semanas atrás, eu recebi uma pessoa entrou no meu WhatsApp e mandou a fotografia dela se batizando. Eu batizando ela numa lagoa lá. Perguntei: se você casou? Quantos anos você tem? Aí eu estou com 60. E filhos? Estão todos na igreja. E a família? Está na igreja. Pastor, aquele pessoal antigo, todo mundo está na igreja.
só as pessoas que ficaram dependendo de homens. Não é o favor de homens. Nós temos que pregar o Evangelho porque a Bíblia diz, é poder de Deus para aqueles que creem. Eu não me envergonho do Evangelho porque tem poder, tem graça. E quando tem graça, ela é transformada em algo especial. E nessa noite, não tente vencer sozinho. Você faz parte do corpo de Cristo. Não tente vencer sozinho. Fique em pé.